paz de Deus com todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que particularmente eu amo falar sobre esse assunto. Organização dos estudos, ok? E esse é um vídeo independente da família de instrumentos que você toca. Se você toca família de metais, cordas e madeiras, você é bem-vindo a assistir esse vídeo e espero que esse vídeo possa agregar para que você possa ter mais resultados na hora de você estudar. Porque eu amo falar sobre esse assunto? Porque é um assunto que no começo, quando eu comecei a estudar violino, eu estudava bastante, mas eu não tinha muito resultado porque eu não sabia como me organizar. Eu não sabia como organizar os meus estudos. Como organizar a minha semana de estudo, como organizar o meu mês, como definir alguns objetivos para mim. Eu não sabia, eu só sabia que eu queria sempre melhorar, mas eu me via patinando, entendeu? Eu me via patinando e não saindo do lugar. Então, depois de 10 anos de estudo, de muita pesquisa, de começar a ler livros, palestras, de muito conhecimento que eu fui buscar, que eu fui atrás, depois até mesmo de formado, bacharel em violino, que eu fui descobrir como estudar de verdade, como estudar direito e ter resultados. E uma coisa que tudo isso que eu aprendi, eu traduzi para uma simples ferramenta, ok? Uma simples ferramenta com quatro perguntas que você responde quando você vai estudar, duas antes de você estudar e duas após que você estuda. Então vamos lá, essa é a ferramenta, é uma planilha simples. Para mim eu uso uma coisa um pouco diferente, eu anoto num diário de estudo que eu tenho, mas para os meus alunos eu uso uma planilha dessa. Se vocês quiserem, me falem, que com o maior carinho, com o maior prazer eu disponibilizo isso para vocês, ok? Fui eu que fiz. Então, o que acontece? Aqui, se vocês percebem, são 5 colunas. Primeiro aqui são os dias da semana, de uma semana, certo? Depois são 4 colunas. Duas, essa daqui e essa, as duas primeiras, nós preenchemos antes de começar a estudar. As duas últimas, depois. Vou explicar melhor. A primeira coluna tem quanto tempo vou praticar. Eu acho isso super válido e o primordial para você saber. A primeira coisa que você tem que saber é quanto tempo você vai praticar. Por quê? Um estudo bem organizado e consciente, ele tem que saber a hora de começar e a hora de terminar, entendeu? Porque senão você começa a praticar e você acha que ainda tem que melhorar e parece que não melhorou nada, você abriu o instrumento e fechou e parece que está do mesmo jeito, entendeu? Não, você tem que ter hora para começar e hora para terminar. Isso é o mais importante. Primordial, ok? Primeiro deixa eu falar só mais uma observação sobre o quanto tempo vou praticar. Se você é casado, se você tem filhos, ou tem mais pessoas na sua casa, você pode negociar com eles, você pode conversar. Olha, eu vou estudar, hoje eu vou estudar das 7 às 8, então por favor não entre no quarto, eu vou estar estudando, meu celular vai estar desligado. Negocie com a sua família, porque eles vão entender que isso é importante para você, ok? As pessoas nunca entendem que o estudo é importante para a gente até nós mostrarmos para elas. Os nossos familiares mesmo não entendem que é importante até nós mostrarmos que realmente é importante para a gente. E eles vão respeitar, tá? Eu tenho visto isso muito e as pessoas sempre respeitam, porque você mostra para elas que você está comprometido, ok? Mas não burle o sistema, tá? Não passe do tempo que você falou, senão as pessoas também acabam não dando crédito ao que você está falando, ao tempo que você vai estudar, e isso começa a prejudicar. A segunda coluna é o que eu vou praticar. O que vou praticar também é importante, é a segunda coluna. Por quê? Você tem que saber o que você vai praticar e ter o material junto com você do que você vai estudar, ok? Então, você tendo o material já separado, você entrou num quarto
ou tenho até alunos que entram no banheiro para estudar. Limpam o banheiro antes de entrar e entram no banheiro da casa para estudar, porque tem muita gente na casa, e entram no banheiro e estudam. Eu falo assim, ó, usem outro banheiro ou fiquem sem usar o banheiro durante esse tempo, ok? Mas esse é o tempo que eu vou estar estudando. Coloca até uma plaquinha no banheiro, não entre, estou estudando. Mas enfim, por que é importante você saber o que você vai praticar? Antes de você abrir o seu instrumento, saiba o que você vai estudar e saiba quanto tempo você vai estudar. Aí por quê? Você tem que ter todo o material. Eu tenho todo o material aqui, ó, acho que dá pra ver, né? Eu tenho todo o material que eu estava estudando quase agora. Tenho a minha água, para eu não ter que ficar saindo do lugar que eu estou estudando, na sala da minha casa, para eu não ter que ficar saindo, indo até a cozinha e voltar, para eu não me desconcentrar, ok? Para eu não me desconcentrar e daqui a pouco me pego mexendo no celular, redes sociais, conversando com alguém. Não, para não me desconcentrar, ok? Então eu já deixo meu material separado, minha água, isso é o que eu preciso. E uma coisa importante também, celular, modo avião. Eu deixo o meu celular no modo avião porque se você deixa seu celular ligado, eu estou usando o metrônomo no meu celular, não tem problema você usar o metrônomo no celular. Hoje quase ninguém mais tem o aparelhinho de metrônomo. Hoje em dia é muito comum nós usarmos o metrônomo no próprio celular. Eu uso, mas deixe o seu celular no modo avião. Isso vai impedir, por exemplo, você está usando o metrônomo, aí você está tocando, aí daqui a pouco aparece uma notificação, aí você se desconcentra. Aí até você voltar no foco já passou um tempo e você perdeu o tempo do seu estudo, ok? Então eu costumo dizer assim, só me ligue quando estiver estudando, a minha esposa já é ciente disso, se for alguma coisa muito grave mesmo. Então aí eu tenho um outro número que pouquíssimas pessoas têm, então me ligam nesse número se for alguma coisa muito urgente, senão a pessoa espera, sabe? Então, e geralmente nada é tão urgente quando nada geralmente acontece tão urgente quando a gente está estudando, mas nós estamos concentrados, aí aparece uma notificação no celular e o que acontece? A gente perde o foco. Então isso é um grande problema. Terceira e quarta coluna. Terceira coluna, o que eu preciso melhorar? Quarta coluna, o que melhorei? No decorrer, faz uns 2, 3 anos que eu uso isso com os meus alunos, há uns 5 anos eu uso isso durante os meus estudos. Mas eu comecei a passar para os meus alunos faz uns 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. E eu tenho percebido que essas duas colunas no começo, elas quase não eram preenchidas. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, eu não consigo entender, os alunos falavam assim, eu não consigo entender o que eu melhorei. E muito menos o que eu preciso melhorar. Eles falavam assim, mas não é você que tem que me falar o que eu preciso melhorar? Eu falei assim, claro, mas desde já você tem que começar a ser o seu professor, entendeu? Porque você não está com o seu professor o dia inteiro, o tempo inteiro do seu estudo. Então você tem que ser o seu professor. O melhor aluno não é aquele que toca melhor, é aquele que sabe ser o seu próprio professor. Entendeu? Isso é ser um bom aluno, ok? E o que você melhorou? Você tem que analisar dia após dia, preenchendo em uma, duas linhas. Por exemplo, da escala eu melhorei a afinação, que eu tinha dificuldade de afinar os semitons. Um exemplo só, ok? Então tem que anotar, anote isso, vai ser bem importante. Você vai perceber que com um hábito, depois de 2 meses, 3 meses, eu tenho feito isso há muito tempo com os meus alunos. E os alunos que mantêm essa prática de preencher, depois do segundo mês, terceiro, início do terceiro, eles começam a ter um progresso muito significativo. Porque eles começam a perceber o que eles não percebiam antes. Entendeu? Eles tocavam, igual eu falava, igual eu sempre falo, você tem que tocar com o cérebro, não com os braços, porque com os braços, se programar um robô, ele toca, e às vezes toca até melhor que a gente, mais afinado, tal. Mas enfim, nós temos que usar o nosso cérebro na hora de tocar, entendeu? Termos a consciência do que eu preciso melhorar e quando você terminou de estudar. Se você vai estudar 30 minutos, o que você melhorou nesses 30 minutos?
Porque se não melhorou nada, sinto muito, você perdeu tempo da sua vida. Então esse vídeo é para ajudar você a não perder tempo da sua vida, a você ter resultados de verdade, entendeu? Então, a última coisa que eu vou falar também é sobre a segunda coluna, só uma coisa que eu lembrei que eu tinha esquecido de comentar. Você tem que anotar o que você vai estudar. Vou estudar escala, vou estudar hino, vou estudar MTS. Então, você anota, porque você, aí depois do lado, o que melhorou, você já puxa uma seta e tem do lado, melhorei nessa lição, eu melhorei a articulação, melhorei a afinação, melhorei mudança de posição, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. É, Pode deixar que eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês assim que o vídeo subir para o nosso canal. E espero poder ajudar e no que vocês precisarem pode contar comigo sobre tirar dúvidas, sobre como se organizar, porque infelizmente eu não posso falar assim para você, estude 1 hora, estude 2. Para os meus alunos eu consigo falar assim, dependendo do nível, você tem que estudar um pouquinho mais, 30 minutos, 40, 50, 1 hora, 1 hora e meia. Então para os meus alunos eu consigo falar, porque eu sei qual nível que eles estão, eu acompanho eles há um pouco mais de tempo, alguns mais, alguns menos, mas enfim, eu consigo acompanhar, entendeu? E saber ajudar eles na quantidade de tempo que eles precisam praticar para resolver os problemas, entendeu? Porque assim, estudar o que é? A gente resolver problema, entendeu? Tem um momento de tocar, por exemplo, você está no culto, ou você está numa tocata, ou você está tocando na sua casa. Esse momento é o momento que você vai tocar, você não vai estudar. Mas no momento de estudar é diferente. No momento de estudar, você vai realmente se conectar com aquilo que você precisa melhorar. Você não vai ficar tocando tudo, você vai resolver trechos pequenos, dificuldades. Você tem dificuldade em colcheia pontuada, depois seguida de semicolcheia, nesses golpes de arco. É isso que você vai estudar isso em escalas, ok? Independente do que você vai fazer, você tem que saber o que você vai fazer, quanto tempo você vai fazer e ao final o que você melhorou e o que você precisa melhorar, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se esse vídeo vocês se interessarem por esse assunto, podemos continuar falando desse assunto em outros tópicos, que eu ainda tenho bastante material, tenho bastante informação que eu posso passar para vocês, ok? Deus abençoe.